Noite, todos tranquilos? Otávio, Fred entrando aqui agora. Todos bem, pessoal? Vamos para mais uma rodada aqui de questões discursivas, uma questãozinha de direito administrativo, um recurso especial repetitivo julgado recentemente pelo STJ, situação bastante frequente no serviço público federal, estadual, municipal. Embora o caso envolvesse 8.112, a situação é a mesma para servidores estaduais, distritais, municipais, então é um assunto que interessa aí a concursos estaduais, concursos federais. Enfim, vamos a ele aqui, pessoal, porque temos na sequência aí uma aula de sentença federal também para a gente resolver na sequência. Vou compartilhar aqui o nosso slides e vamos ao enunciado. Aqui já está aparecendo para vocês, já a rodada 30, tempo voa, né, pessoal? Joana servidora, vamos aqui a... Opa, apertei o botão errado aqui, ó. Vamos à leitura. Joana servidora, aposentada como servidora federal, obteve o benefício em 1º de abril de 2015. Os autos ingressaram no TCU para fins de registro em 2016, qual foi concedido em 15 de agosto de 2017, sem glosa, e ela ingressou em julho de 2022 com uma ação postulando indenização de 2 períodos de licença-prêmio que não foram usufruídos em atividade e tampouco convertidos em pecúnia. A União questionou aqui inicialmente a prescrição. Por outro lado, no mérito, disse que na ativa não tinha sido formulado nenhum tipo de requerimento pela servidora, de modo que não teria havido impedimento por parte da administração. Por outro lado, também apontou que não havia nenhuma necessidade de serviço para que ela não tivesse gozado da licença-prêmio, de modo que seria uma conveniência pessoal dela. E aí tínhamos 2 indagações. A primeira indagação sobre se a alegação de prescrição deveria ser aceita e se, por outro lado, quanto ao mérito, alguns dos argumentos articulados pela União teria condão de impedir o direito da servidora. Então, eram os pontos que nós tínhamos a abordar aqui na nossa resposta discursiva. Aliás, né, uma boa licença-prêmio faz falta, né? 3 mesinhos, pessoal, para ficar na beira da praia não é nada mal, né? Algumas carreiras ainda têm, inclusive em âmbito federal, algumas ainda têm, em âmbito estadual, municipal, muitas têm, né? Enfim, é um direito que, se eu tivesse na Lomã, né, se nós tivéssemos a Lomã prevendo, eu não ia achar nada ruim, né, pessoal? E vocês tampouco iriam achar. Pessoal, então, quanto à primeira indagação, dizia respeito aqui ao tema da prescrição. O que estava em jogo, né? Nós temos um repetitivo do STJ na matéria e muitas vezes, né, alguns apontam que esse prazo prescricional é contado desde a aposentadoria. Mas aqui o que nós quisemos complicar foi exatamente a questão do registro, já que é um ato complexo, como que nós contamos... Otávio tem 2 meses de férias, por enquanto, pelo menos, né, Otávio? Não, não, né? Mas já teve licença-prêmio, né? Se tivesse junto, né? A gente, direito, né? Como servidor, a gente sempre quer mais, né, Otávio? Mas sabe também aí da realidade. Pessoal, então, quanto ao tema da prescrição, o termo ACO da sua contagem, primeiro, né, desde quando que nós começamos a contar? Desde a data da aposentadoria. Isso aqui é algo bastante lógico. Durante muito tempo, a administração quis emplacar o entendimento que seria desde quando adquirido o direito à licença-prêmio, que era adquirida, né, a licença a cada 5 anos de efetivo exercício, e onde ainda tem, continua normalmente sendo esse
esse prazo mesmo. E aí, pessoal, a Fazenda Pública queria computar desde então o prazo prescricional. O entendimento é de que, naquele momento, ainda não havia o direito à conversão, havia o direito a usufruir. O direito à conversão surge quando passa a inatividade sem ter gozado da licença-prêmio, de modo que a prescrição deve ser contada a partir da jubilação. Beleza, mas, em se tratando de um ato complexo, como que nós contamos essa prescrição? Vejam que não há mais dúvida, o STF já afirmou, reafirmou tantas vezes, embora com muita crítica na doutrina, e o próprio STJ tenha tentado já dar um outro entendimento, né? Mas o Supremo reafirmou tantas vezes que não dá para brigar mais com o Supremo em relação a isso. A concessão de uma aposentadoria no serviço público, assim como uma reforma, uma pensão, é um ato administrativo complexo. Por quê? Porque depois da concessão, lá na origem, no órgão de origem, é necessário que o Tribunal de Contas, artigo 71, inciso 3º da Constituição, faça o registro, que nada mais é do que um controle de legalidade. O ato é vinculado, o controle é de legalidade feito pelo Tribunal de Contas. Aqui, pessoal, o ato é complexo porque depende da manifestação do órgão de origem, que analisa os requisitos e concede, e também do Tribunal de Contas, quando outorga o registro, e com isso o ato se perfectibiliza. Então, é ali que nós temos o ato administrativo perfectibilizado. Se nós seguíssemos, e muitos alunos seguiram essa lógica, se nós seguirmos a lógica de que a prescrição deve ser contada a partir de quando ocorreu o ato administrativo complexo, não havia prescrição, porque os 5 anos desde 2017, com o registro do Tribunal de Contas, no nosso caso, não daria 5 anos até o ajuizamento da demanda, né? A prescrição é interrompida pela citação, retroagindo a data da propositura da demanda. Então, isso era fundamental. Se computássemos da concessão lá em 2015, prescrita a pretensão. Se contássemos do registro em 2017, não estaria prescrita. E aqui, pessoal, em que pese seja um ato administrativo complexo, nós temos que analisar a prescrição à luz da accionata. A prescrição deve ser contada desde o momento em que a pretensão pode ser exercida. Quando que o servidor já pode exercer a pretensão? Não há dúvida de que é a partir do momento de quando ele ingressou na inatividade, ainda que sujeito a um registro que, a bem da verdade, é declaratório do cumprimento dos requisitos lá na época da concessão. Não é analisado se tinha direito no momento do registro. O registro ele é meramente declaratório nesse sentido de que ele analisa os requisitos à época da concessão pelo órgão de origem. Então, desde lá, já é possível computar, já é possível ao servidor que está na inatividade, ganhando a sua aposentadoria, seus proventos de aposentadoria, ele já pode entrar com uma ação. Logo, não tem por que não contar a prescrição desde então. Princípio da accionata. O fato de aguardar o registro não impede o servidor de mover essa ação. Então, porque ele já está na inatividade, ainda que sujeito a essa condição do registro do Tribunal de Contas. Por isso que nós contamos a prescrição desde quando ele passou para a inatividade. Em termos práticos também, né? Que é quando ele passou a receber sua aposentadoria, deixou de trabalhar no serviço ativo e, consequentemente, já podia pleitear essa conversão de uma licença-prêmio que não foi gozada enquanto na ativa. Então, a prescrição arguida pela União, no caso, deveria ter sido acolhida e, consequentemente, né, não haveria o direito. A segunda indagação tangenciava o mérito propriamente dito, quanto às alegações da União. Nesse aspecto, as alegações da União não tinham nenhuma pertinência. E este tema foi objeto de um recentíssimo repetitivo pelo STJ no tema 1086. A prescrição foi objeto de um repetitivo anterior. Agora,
só se analisou o direito em si à conversão. O que nós temos que saber sobre esse tema da licença-prêmio para fins de aprofundamento? Em primeiro lugar, né, o caso envolveu a Lei 8.112. Como eu disse, isso existe nos estatutos estaduais e municipais em tantos entes, logo a lógica é a mesma, tá? Mas o precedente cuidava da 8.112. E, nesse sentido, a 812 não mais prevê a licença-prêmio desde 97, com a Lei 9.527. Na verdade, ela substituiu a licença-prêmio pela licença-capacitação. Ao invés do servidor ficar lá 3 meses na beira da praia, que é o que nós, como servidores, gostaríamos, né? Muito melhor para o serviço público conceder uma licença-capacitação, poder ficar ali 3 meses se capacitando para voltar mais capacitado, com maior conhecimento, maiores habilidades para a prestação de serviço público. No entanto, em que pese tenha havido essa revogação, muitos servidores já tinham o direito adquirido, que, claro, é totalmente intangível, não pôde ser fulminado pela alteração legislativa. E são esses servidores que, ao se aposentarem, estão pleiteando a conversão em pecúnia. Então, tem que ser um servidor que ingressou ali antes de 92, né, para ter pelo menos 5 anos para adquirir a licença-prêmio. Vejam, pessoal, que a lei, literalmente, ela dizia que a licença-prêmio poderia ser convertida em pecúnia em prol do servidor quando ele falecesse. Na verdade, né, não seria para ele, seria para os seus herdeiros. Então, era a hipótese contemplada na legislação. A legislação não contemplava a conversão em caso de aposentadoria. E aí, pessoal, era totalmente desarrazoado aguardar o servidor falecer para que a família obtivesse esse crédito, né, na conversão em pecúnia. E o STJ, de longa data, já entendia, portanto, pelo direito à conversão quando rompido o vínculo com a administração. E aí vejam que normalmente é a aposentadoria no serviço público, mas poderia ser uma exoneração ou mesmo uma demissão, porque o direito é adquirido, né? E independe de ele praticar uma infração funcional futuramente ou não, né? Não havia nenhuma condição nesse sentido. Logo, pessoal, o servidor aqui, ele, na inatividade, já pode postular a conversão se ele não usufruiu, e aqui o argumento central é de enriquecimento ilícito da administração se ela não pagasse. Ele não usufruiu na atividade. Paciência, o problema é dele. Não, na verdade, ela estaria se enriquecendo ilicitamente. Por quê? Porque ele trabalhou 3 meses que ele não precisaria ter trabalhado e, consequentemente, haveria esse locupletamento da administração. O Supremo, nessas questões de conversão em pecúnia, tem uma tese em repercussão geral bem ampla, que abarca, inclusive, a licença-prêmio, mas não só ela. Vejam que é devida a conversão de férias não gozadas, bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária devida por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a administração, por qualquer motivo, seja pela inatividade. E o grande ponto é enriquecimento sem causa da administração. Nessa atuada aqui, o STJ manteve a sua jurisprudência e reafirmou, agora no repetitivo, pela possibilidade dessa conversão. E mais, também disse que não é necessário, coisa que o STF não disse na tese, né? E aqui o STJ foi em alguns detalhamentos, é dispensável, não é necessário que se comprove que a licença não foi gozada por necessidade de serviço. Na verdade, há uma presunção de que, se ele rompeu o vínculo sem ter gozado do benefício, ele o fizera em prol de um interesse de serviço que é presumido. E a presunção aqui não é meramente relativa, a presunção é absoluta, porque ele não pode mais usufruir. Esse é o grande ponto, né? Então, é o argumento para refutar a alegação da União.
E quanto à inexistência do prévio requerimento administrativo, vejam que a questão aqui ela pode parecer só uma questão de interesse processual, mas, na verdade, o argumento ele tem por trás o seguinte: olha, se o servidor não pediu para gozar em atividade, é porque, na verdade, ele não quis gozar enquanto atividade, querendo esperar a aposentadoria para receber em conversão. E aí, na verdade, ele não poderia fazê-lo na tese da Fazenda Pública. O STJ pacificou que é totalmente dispensável esse requerimento administrativo. Então, se ele tivesse pedido na atividade e a administração negou, porque o serviço não permitia que ele saísse, aí o interesse de serviço estava escancarado. Se ele não pediu, aí a administração quer dizer, ele não pediu, eu não neguei, ele podia ter usufruído, eu não ia levantar óbice, não ia prejudicar o serviço. Por isso que não podemos converter na tese da Fazenda Pública. Mas o STJ vai dizer que isso é totalmente desnecessário, não há é totalmente prescindível, não há necessidade dessa prévia postulação administrativa quando em atividade ou mesmo depois, tá? Porque com a concessão da aposentadoria sem o pagamento já tem uma pretensão resistida. Muitas vezes se pede, né, se tenta, mas negado ou não, a gente já tem um interesse de agir ali descortinado, então não depende desse prévio requerimento. Com isso, pessoal, os argumentos levantados aí pela União foram, né, rebatidos pela STJ no repetitivo e nós destacamos aqui nesse precedente para a gente compreendê-lo bem e aproveitamos, na verdade, aqui 2 repetitivos, né, porque tinha o repetitivo da prescrição e o repetitivo aqui da conversão e também a repercussão geral do Supremo, né? Então a gente nessa questão pôde trabalhar aí 2 repetitivos do STJ, uma repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Mas, pessoal, lembrando aqui do nosso plano para uma boa resolução de uma questão discursiva, lembrando das 4 etapas. A primeira etapa, uma leitura atenta, que aqui nós vimos datas, sempre uma atenção redobrada. Aqui as datas interferiam, né, no acerto ou não da primeira indagação, quanto ao acolhimento ou não da prescrição. No mais, né, questão discursiva, normalmente a leitura é muito rápida, muito diferente de uma sentença civil ou penal, com muitos detalhes, que tem que fazer várias leituras, né, pelo menos 2 muito atentas, né. Discursiva, nesse aspecto, tem que cuidar, 2 leituras dá para fazer muito rapidamente, dá até para fazer mais, porque é muito rápido, né, fazendo os destaques para daí soltarmos o nosso brainstorm com tudo que a gente lembra, nesse caso, né, na prescrição, decreto 20.910, artigo 1º, repetitivo STJ, inatividade, ato administrativo complexo, no mérito, né, repercussão geral do Supremo, repetitivo do STJ, desnecessidade de prévio requerimento administrativo, presunção da necessidade de serviço. Então, era o que a gente tinha em termos de ideias a respeito do tema, para daí montarmos o nosso plano de resposta, o nosso roteiro, para não nos perdermos e não esquecermos nada. Montado esse roteiro depois do brainstorm, bem articuladinho, só com as palavras-chave, não tem que estar nada bonito, só tem que estar útil para, na hora da execução, a gente não esquecer nada e só redigir, que é a melhor fase, né, da prova. A prova, a parte mais tranquila, o difícil é a resolução. Gosto sempre de enfatizar, né, porque o aluno ele pensa que o mais importante é sair escrevendo a moda louca, e não é isso que vai garantir a aprovação. Já vi muita prova com altos, né, altas notas e bem objetivas, colocando tudo que era para colocar, né? O cara pensou bem para não esquecer nada. Os erros mais frequentes aqui, as confusões dessa nossa rodada, muitos alunos que não reconheceram a prescrição, caíram na pegadinha do ato administrativo complexo,
e alunos que não falaram da jurisprudência do STJ, que aqui era fundamental, dava para falar do Supremo também, mas, sobretudo, a do STJ era fundamental porque era o repetitivo que estava, né, em voga aqui, que acabou de ser julgado pelo STJ. Em termos de relação jurídica, separei aqui 4 errinhos para a gente repassar, os erros mais frequentes. Não são aptos a afastar a indenização, ponto. Visto que, vírgula, ordenamento jurídico. 2 erros, pessoal. Não vamos começar uma frase com visto que, nem com um certo que, nem com um porquê. Já vamos começar, salvo, né, se o porquê for o começo do texto, o começo da resposta, né? Mas aqui, que tem uma ideia anterior, o visto que está confirmando, reforçando o que se afirmou antes. Então, uma vírgula. E também aqui o erro no emprego da vírgula mesmo, né? Além do erro no ponto, o erro na vírgula, visto que o ordenamento não tem por que colocar essa vírgula aqui, tá? São alguns cacuetes que muitos trazem, né? Às vezes do ensino fundamental, ensino médio, que muitas vezes, né, não havia todo um critério de correção, mas que em concurso pode, né, levar descontos, e a gente sabe que é tudo no detalhe. Como é que é uma frase que vi agora, antes de entrar na aula, vendo ali o nosso grupo do WhatsApp, quem foi que botou aqui? Foi o Lino Orval. Quem vive de folga é calça de palhaço, o importante é passar. Genial, pessoal, e geralmente é no aperto mesmo, né? E é normal, assim, né, com todo mundo. Não consumado com inquídio legal. Pessoal, é muito comum na prática, e alunos também, porque o tema da prescrição vem sempre à tona, né? Muito comum a utilização de quinquídio. Pessoal, quinquídio é 5 dias. Quinquênio ou lustro prescricional. Quinquênio ou lustro são 5 anos, tá? Então, erro também muito comum. A união não assiste razão em nenhum dos argumentos. O que está faltando aqui? A crase. Não assiste razão à união. A união. Tem um a artigo e um a preposição. A regência chama aqui a crase. Com relação à alegação preliminar de prescrição, também aqui chama a crase. Vejam, na dúvida, troquem para o masculino. Ao autor não assiste razão, ou seria a autor não assiste razão. Não, é ao autor, então tem que ter a crase. Com relação ao fato ou com relação ao fato alegado? Com relação ao fato. Então, é sinal que tem um artigo junto com a preposição. Beleza, pessoal? Então, com isso, concluímos aqui a nossa rodada de questões discursivas. Vamos na sequência aqui, só tomando uma aguinha, e já retornaremos para a aula de sentença federal da rodada 30 de 2022. Um abraço, pessoal, até a próxima, ou até daqui um pouco, quem for continuar aí conosco. Um abraço, com Deus. Tchau, tchau.